A gente está falando aqui desse rapaz de 15 anos, né, que começou no rádio e com certeza o timbre, né, a voz não estava maturada ainda, Não. Porque hoje a gente valoriza muito a comunicação, só que essa comunicação que a gente valoriza hoje, que não depende dessa voz marcante, era valorizada lá atrás também, né? Você com uma voz bonita e sem saber conversar com o ouvinte, sem saber apresentar, não dá muito certo de qualquer jeito. Em que momento assim você se tocou para isso e começou a desenvolver? Foi no dia a dia mesmo, nessa coisa de ter que fazer todos os programas? Foi na prática? Foi na marra, como eu digo assim, vai fazendo aí, você tem que fazer, o ouvinte tem que estar ouvindo, tem que gostar para ter anúncio aqui na rádio. E aí a gente foi aprendendo. Uma preocupação que eu tinha era de tentar falar grosso. Por quê? Hoje não precisa, Sim, Cláudio. sim. Hoje qualquer um pode falar. Mas naquele tempo, há 60 anos atrás, você tinha que ter o chamado registro vocal grave, ou você não falaria em lugar nenhum do Brasil. E tinha que ter voz grossa, voz de locutor, chamava voz de locutor, voz de homem, aquela voz assim e tal, para passar respeito, impor e tal. Aí, meu amigo, eu sei que essa história de forçar a voz me levou para uma cirurgia das cordas vocais com 21 anos, 22, porque eu comecei a falar rouco direto, minha voz saía rouca. Eu tive que fazer uma raspagem nas cordas vocais, o médico explicou, foi aquela forçação de barra lá atrás que você fez e essa história de fumar, que eu fumava muito na ocasião. E é isso, então, mas tinha que ter voz bonita, senão Sim. você não se ajeitava não. E eu sempre fui um admirador de vozes bonitas, de homem, de mulher. Sem dúvida. Eu fui criado ouvindo rádio, porque não tinha televisão. Sim. E lá na minha casa foi ter televisão quando eu tinha 15, 16 anos. TV preto e branca, standard, um negócio horrível de válvula, mas uma alegria quando eu vi aquilo, lá cheio de chiadinho. Mas, então, eu desde menino ouvi rádio, sempre ouvi rádio. Eu tinha meus ídolos, eu era fã de Luiz Jatobá, eu ouvia Luiz Jatobá falando na Rádio Mairink Veiga, uma coisa linda. Eu ouvi um programa chamado Pergunte ao João, na Rádio Jornal do Brasil, 940 quilociclos, agora depois de quilohertz, 940, Rádio Jornal do Brasil AM, não existiu FM não. Era de 11 a meio-dia com um sujeito chamado Jorge da Silva, que ninguém sabia por esse nome, só conhecia o Majestade, que era uma voz 35 mil vezes mais grave que a minha, e linda, a voz linda. Ele apresentou o Jornal Nacional da TV Globo, lá no princípio do Jornal Nacional, quem fazia era o Majestade, era um negro, bem gordo, sabe? E ele era chamado Majestade porque o apelido dele era Majestade, e ele era conhecido assim porque ele só tratava as pessoas como Majestade. Então você imagina aquele vozeirão, como vai, Vossa Majestade? Nossa, que maneiro. Ele viu uma criança e ele sorria, como vai, essa Majestade? Então o pessoal começou a chamar o Jorge de Majestade, e ele fazia o programa com a Anita Taranto, que, meu Deus, uma voz linda, sabe? Então eu era fã de outro cara chamado Sancler Lopes, que no dia que eu conheci, eu já tinha uns 30 e poucos anos, quando eu conheci, eu falei, rapaz, eu tô conhecendo o Sancler Lopes, meu ídolo de menino, porque... E depois eu conheci o Carlos Frias também, que fazia ele lia uma crônica chamada Boa Noite para Você, na Rádio Tupi. Era de 18h55 às 19 horas, assim que ele acabava, ele dizia assim: é por isso que eu lhe dou hoje o meu boa noite para você. Ele lia uma crônica dirigida a alguém, mas era uma voz linda. Aí quando eu conheci o Frias, a perna tremeu. Eu falei, esse é meu ídolo. Quando eu tinha 5 anos, eu ouvi esse camarada falar boa noite para você. Eu vi o Sancler Lopes na Rádio Nacional ler a crônica da cidade de Genolino Amado, e por aí afora. Então, desde menininho que eu sempre gostei de ouvir rádio. E voz bonita. Sim, com certeza. Eu descobri que eu gostava de voz, de som, de voz sim, não, sim. De som agradável, com um canarinho da terra. Eu tinha um canarinho da terra, eu nunca gostei de passarinho preso, mas esse eu tinha porque eu ganhei de uma pessoa assim muito especial. Eu devia ter uns 9, 10 anos. Esse canarinho, eu gostava muito de ouvir valsas de Strauss e tal.
Aí eu botava valsa, o canarinho não parava um instante de cantar. Ele cantava, Canarinho esperto. Aí eu tirava o som, ele parava de cantar e ficava assim, com aquele jeito de assim, você tirou por quê? Aí ele ficava calado, ele não cantava. Aí eu botava a música de volta e ele começava a cantar. Aí eu botava um rock maluco, Sim, sim. ele não gostava muito não, ele ficava meio assim, ficava para lá e para cá. Mas quando eu colocava uma valsa, uma música mais suave assim, o bichinho cantava. Aí eu falei, rapaz, eu acho que o ser humano é assim, eu acho que eu sou assim, eu gosto de ouvir algo que me agrade. Me agradando, eu fico ouvindo a vida inteira. Com certeza, com Não certeza. é? Então, quando eu comecei a falar, certamente que toda essa minha vida de ouvinte, desde da minha mais tenra infância, pesou. E agora, Mário, eu tô pensando aqui, né? Às vezes a gente não tem a noção de onde a gente está chegando através das ondas do rádio. E garanto a você que por mais que você seja uma pessoa humilde, você sem dúvida fez seguidores, fez pessoas que admiravam muito o seu trabalho e até que queriam ser como você. Como é isso agora? Você que, graças a Deus, é um cara realizado, que trabalhou em várias emissoras, a gente já vai falar um pouquinho de outras emissoras que você trabalhou, se colocar nessa situação de que você é sim um modelo, que você é sim um cara que se destacou no rádio, que era ouvido por muitas pessoas. Já parou para pensar nisso? Em que momento parou para pensar nisso? Cláudio, já aconteceu, mas eu tirei na hora. Eu não quero saber disso não. Sabe, não, sinceramente, e nesse momento... A vaidade atrapalha, né? Eu descobri isso lá cedinho, vendo um ou outro quebrar a cara. Eu sou o famoso quem? Eu sou o famoso, você não está vendo que eu sou o famoso quem? Aí quebrar a cara, Sim, ninguém mais querer contratar, Sim. jeito mau caráter, eu descobri isso. Não, você tem que ser o mais correto possível. É para falar, fala. Eu nunca, ao desencarnar, eu tenho certeza que eu não vou ser cobrado pelo uso indevido dessa faculdade maravilhosa que é falar. Eu não vou ser cobrado disso. Por quê? Porque eu nunca usei a minha voz para desfazer. Eu sempre usei a minha voz para construir. Para desconstruir, não. Eu tinha um problema sério, não condeno quem sempre fez, tem gente muito famosa, gente que se fez no rádio com esse tipo de programa, mas para mim me incomodava. Aquele programa de fim de noite, para dor de corno. Aquele programa é infalível, aquele tipo de é infalível. Você pega o sujeito, mas pega o sujeito fragilizado num momento muito delicado dele e por aí afora. Então eu dizia, não, eu não quero isso não vou usar minha voz para isso não, porque de repente eu pego alguém de mau jeito, o sujeito vai e se mata. Verdade. Que já está numa pior danada, Deus me livre. Não, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que pegar esse camarada que está na pior e ver se alegra esse camarada, ver se joga esse camarada para cima um pouquinho. E se energeticamente você não tiver nessa vibração de construir, facilmente você vira objeto de destruição, principalmente com o dom, né? Da voz, da locução, da comunicação. Com o dom da voz, é isso mesmo, com o dom de falar. Sim. Meu Deus, tem muita gente famosa aí que foi por esse caminho. E se perdeu. Eu não sei como é que anda essa gente, mas, sabe, eu procurei nunca fazer isso. Mas aí pronto, vamos lá. E outras rádios, Mário? Você falou da primeira rádiozinha que você trabalhou. Lá em São João de Meriti. Lá em São João. Naquele tempo, São João de Meriti era lá em São João de Meriti. Era lá mesmo. Eu me lembro depois lá da Rádio São João? Eu me lembro quando eu fiz o CPOR, a turma dizia assim, ô Amorim, amanhã você traz uma onça lá de São João para mim? Aí eu dizia, peraí, eu vou falar aqui, né? Porque tá à vontade, posso falar? Pode, claro. Não, eu vou ver porque as onças de lá da minha terra não se dão com os veados daqui do Rio. Perfeito. Aí era o que eu mandava, era aí. Mas era São João de Meriti. Com a onça com vara curta, é isso mesmo, pô. São João de Meriti era lá em São João de Meriti. Hoje não, hoje é aqui. É uma coisa só, um buraco só, tudo junto e tal. Mas então, o que você perguntou mesmo? Depois dessa rádio de São João, vamos continuar então, um pouquinho seguindo a tua trajetória aí. O sonho de um garoto de Rádio Clube Fluminense era falar numa estação de rádio do Rio, cara. E a pererequinha do Rio era a Rádio Carioca.
A Pererequinha do Sim, Rio, sim. mas era uma rádio, uma pererequinha toda ajeitadinha, toda bonitinha, toda limpinha, toda lindinha. A Rádio Carioca era uma delícia, cara, entendeu? E era de um Alceu, um velhíssimo radialista e tal, e esse cara representava mais de 200 estações de rádio do Brasil, todas pererequinhas, quer dizer, essas rádios de 100 watts, de até 250 watts. Se eu não me engano, a Rádio Carioca naquela ocasião tinha a potência instalada 250 watts, que é coisa nenhuma, mas dá para cobrir, não dá para cobrir integralmente o município do Rio de Janeiro, mas dá para cobrir bem, entendeu? Então a Rádio Carioca era uma pererequinha, mas que incomodava. Aí eu fui fazer um teste na Rádio Carioca. Aí eu tremi, camarada, foi complicado. Eu não me lembro quem foi que me arranjou isso, não. Esse teste não me lembro, sinceramente. Mas fui lá fazer o teste na rádio. Aí fui aprovado e tal, e aí eu trabalhei com umas criaturas que ficaram famosas no rádio. Foi o Mariano que conseguiu para mim. Ô Mário, vai lá na Carioca, tem teste. Aí eu fui lá na Rádio Carioca fazer um teste. O Ricardo Mariano, eu não vejo Mariano há muito tempo. O Mariano trabalhou comigo na Rádio Clube Fluminense. E engraçado, lá ele era uma espécie como se fosse meu bicho. Como se fosse numa escola, numa faculdade, ele foi meu bicho. Ele chegou lá, eu já estava, apesar de ter 15, 16 anos, o Mariano já era mais velho que eu, era um homem casado e tal, mas então eu sacaneava ele. Mariano, não é assim que fala não, pô, é assado, fala assim desse jeito. Olha que banca, né, cara? E o Mariano tinha um vozeirão e ele forçava a voz, tá? Agora você vai saber quem é o Ricardo Mariano, quem não conheceu. Versão brasileira, Herbert Richards. A maioria dos filmes... Sim. Do Herbert Richards, quem faz a apresentação é o Ricardo Mariano. Não sei se Mariano já desencarnou, uma figura muito querida do meu coração. Mas aí existe uma grande possibilidade essa gravação nossa que está chegando até ele, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade de estar podendo abraçar um amigo à distância, não só em pensamento, mas também através das tecnologias. Mariano, um beijo no coração, irmão. Por aí. Eu te amo muito. Aí lá na Carioca, eu trabalhei com o Mariano, que fazia o horário da manhã, com o Sarmento, não me lembro, tal. Aí depois eu pegava uma, ia até às 4 e entrava um camarada, rapaz, chamado Arlênio Lívio. Arlênio tem história no rádio que você nem imagina. Arlênio, durante muitos anos, foi da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Arlênio apresentava um programa de samba famosíssimo à tarde na Rádio Nacional. Arlênio lançou muita gente famosa no samba aí, passou ali pelo Arlênio. Arlênio era uma figuraça, um vozeirão que dava até medo também. E o Arlênio, durante muito tempo, ele apresentou um programa na TV Globo chamado Globo de Ouro. Só aparecia a voz do Arlênio, somente a voz. E agora, Globo de Ouro apresenta... Era o Arlênio que fazia. Aí eu trabalhei na Rádio Carioca com o Arlênio. Esse camarada, simplesmente, é um daqueles camaradas que fez parte de um grupo chamado os Snakes, que era Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia e Arlênio Lívio. Que quarteto, hein, velho? Pois é. E o Arlênio virou locutor e o resto você sabe da história desses outros três aí. Mas o Arlênio era o baixo desse conjunto, é um vozeirão. E ele é pequenininho. O Arlênio era baixinho mesmo. Era um vozeirão maravilhoso. E quem mais que tinha, né, nesse momento na Rádio Carioca? E o outro era um sujeito que ficou famosíssimo também, veio lá de São Fidélis, como o Arlênio veio, chamado Valdir Vieira. O pessoal antigo sabe quem é. Esse nome bastava dizer. Valdir Vieira, sucesso absoluto, estourou a audiência na Rádio Globo AM 1280, quando a Globo era líder de audiência. Era o Valdir Vieira, o dono das tardes do Rio de Janeiro, do Brasil. O Valdir tinha uma audiência incrível. Era o dono das tardes do Rio de Janeiro, era Valdir Vieira. O Valdir era uma delícia também, uma doçura, um ser humano maravilhoso. É isso, o Valdir foi embora cedo, o Valdir desencarnou cedo, um acidente aí com a história de um gás e tal, ele desencarnou. Um episódio aí que todo o pessoal que é fã conhece essa história. Eu não vamos lembrar aqui. Mas então, eu fui para essa estação de rádio, Pererequinha,
com essas feras aí, entendeu? O mais fracote era eu. E fiquei, sei lá, não me lembro quanto tempo fiquei na Rádio Carioca, não. Aí, mas é interessante, eu nunca tive uma sequência de rádio, não. Eu nunca trabalhei direto em rádio, não. É muito interessante. Eu entro e saio, entro e saio, entro e saio, entro e saio. Foi assim minha vida de rádio. Porque se eu fosse radialista direto, Sim. eu hoje teria 60 anos, eu seria um dos radialistas mais antigos do Rio de Janeiro. Entendeu? Mas eu não me considero, não sou. Por quê? Porque parei a vida inteira, deixei de fazer. Aí depois disso fui parar na Rádio Federal, em Niterói. Você pergunta, que rádio é essa? Era uma rádiozinha também local, que era um canal de São Gonçalo, que simplesmente se transformou na Rádio Manchete AM, com 25 kW na antena. Depois o Adolfo Bloch conseguiu passar para 50 kW na antena. Era a Rádio Manchete. Eu não sei se ela está no ar ainda com esse nome, AM 900 e pouco. Possivelmente com outro nome, né? Porque o canal permanece. 800 e tal, uma coisa assim. Aí eu fui parar na Federal e lá eu conheci um dos grandes ídolos da minha vida. Ô, Mariozinho. Ele falava assim, ô Mariozinho, não é bem assim, fica calmo. Mariozinho. Mariozinho. César de Alencar. Eu conheci o César de Alencar lá na Rádio Federal. Ele era o diretor artístico da Rádio Federal, que era uma rádiozinha nanica, pequenininha, mas metida besta. Metida a rádio grande. Realmente tinha uma qualidade de rádio grande mesmo. Não perdia para nenhuma dessas estamparias aí da vida, não. Era a Rádio Federal de Niterói, a Rua da Conceição 88, é isso. Aí eu fiz um programa ali, era tudo gravado. Eu fiz um programa lá, a delícia, era um programa gravado que ia ao ar, Mário, diariamente, de 11 à meia-noite, um programa de música brasileira que eu produzia e tudo. Foi o César que sugeriu, porque o senhor faz o programa aqui na rádio e tal, faz gravado. Aí um dia, sem mais nem menos, rapaz, lá naquele meu momento de maluquice, eu saí do ar, de repente, o Paulo tomou um susto, apareceu na rádio, olhou para mim assim, eu tinha acabado de sair do ar, e eu saía do ar e tinha mania de ir para um botequim que tinha ali atrás. Eu já não bebia mais, eu tinha parado de beber. Bom, graças a Deus. Mas eu ia com a turma ali para trás, um botequim chamado Meu Cantinho. Tinha o Meu Cantinho, Meu Cantão. Ali atrás da rua Felipe Camarão. Esqueci o nome daquela rua, onde tinha a feira ali em Vila Isabel. Aí a turma ia para lá, de vez em quando, todo sábado a gente via o Jamelão passar. Aquele jeitão, vinha da feira, com aquele colete, calça comprida. Tô imaginando. Jamelão, aquele negócio aqui também, total. Aí o pessoal, aí Jamelão, como é que é? Falava aquela marra toda. Falou aí. Aí não dava muito papo e ia embora. Dava aquele adeusinho, alôzinho e ia embora. Então a gente ficava ali no Meu Cantinho, cara. Acabava o programa uma hora, ficava ali até 2h30, 3 horas, os caras tomando cachaça. O pessoal do botequim já conhecia tudo. E aí o Paulo apareceu lá, rapaz. Aí fez assim pra mim de longe, tá maluco? Fez sinal de que tá maluco? Porque eu saí do ar assim, de uma hora pra outra. Eu falei assim, alô amigos, amigas, muito obrigado pela audiência. Este é o último programa da série Mário Amorim, muito à vontade. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência que tiveram até hoje de me aturar aqui. Obrigado mesmo do fundo do meu coração. Um beijo, saudações tricolores, até uma próxima. Aí o Paulo, você é maluco, você não falou nada comigo, eu saí do ar assim, cara. 30 dias depois, eu falei, tá, Hebe, eu vou aí. Mas não tem nada a ver, Hebe, eu tô falando pro inferno aqui, você quer que eu vá pro céu, pô? Aí ele falou, mas de repente é pra você vir pro céu. Sim. Aí proposta completamente diferente, né? Você saiu de uma rádio popular, mega popular, profana, bem oba-oba, quase que profana, para uma rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio que tem a filosofia espírita, que segue a doutrina espírita, melhor dizendo. O fundamento dela é esse. Sim, sim. Aí, inclusive, foi onde a gente se conheceu, né? É, foi lá. Aí a rádio Rio de Janeiro tem uma história que você não imagina. É uma história legal. Aí eu falei assim, Jesus de Deus, meu Deus, que coisa interessante, passados alguns anos, né? Falei, que bom, obrigado, Senhor. Porque eu fui lá como é que chama? Estrada do Galeão 2500.
Era no 2500 ali. Aí eu fui lá, endereço. era no primeiro andar e tal. Aí fui lá, perto da Portuguesa. Dali dava para ver o estádio da Portuguesa. Aí eu fui lá. O Weber falou: "Ô, Mário, o Wilke Amaro está assumindo aqui a rádio, ele era locutor aqui da rádio, e tem um processo novo, projeto novo." Qual era o projeto? Rapaz, não tinha mais operador, não. Você tinha que ser como na rádio FM lá, das FMs mais moderninhas lá, na 98, na Transamérica, na cidade. Pessoal, e você mesmo tinha que operar e falar. Ô, rapaz, eu tinha uma mesinha, era uma mesinha maior do que essa tua aí, de 8 canais. Eu tinha que trabalhar isso, cara. Que doideira. Aí eu trocava, uma confusão, cara. Mas eu fiquei ali alguns meses. E isso foi exatamente um mês depois, quando eu apareci na Rio de Janeiro, um mês depois da desencarnação do Geraldo de Aquino. Sim. Um mês exato. Aí eu estou um dia, rapaz, num sábado, eu saí do ar 1h, aí eu estou ali embaixo no botequim ali, tomando uma cervejinha. Eu tinha voltado a beber. Eu não sei, eu sei que eu estava tomando uma cerveja com o pessoal da rádio ali e tal. O operador e mais um pessoal ali do botequim. Todo mundo uma fora do cerveja ali expediente, embaixo. né, dando aquela... Aí me desce o Weber, rapaz. O Weber é uma figura doce, Pabu. Aí o Weber, ele hoje está com 81 anos. O Weber trabalhou com Geraldo a vida inteira. Aí o Weber me desce com a mão na cabeça assim: "Ô, Mário, você precisa quebrar um galho para mim, rapaz." Eu digo: "Weber, desse jeito aí eu vou ter que quebrar, do jeito que você está falando." Não te deu escolha praticamente, né? Deve ser um galho forte, pra você tá, porra. Ele falou: "Não, Mário, olha, Ave Maria Sim. tá com abertura ainda do Geraldo. Mas o Geraldo já morreu, já tem um mês, cara. Tem que trocar. Grava lá para mim." Eu falei: "Weber, eu vou escrever." Aí ele sentou assim à mesa. Olha, isso é história aí. Se você quiser passar lá depois pro pessoal da rádio, você pode passar. Vão ouvir, com certeza. Aí o Weber sentou assim e começou a escrever. "Weber, me dá um papel aí." Aí pegou um pedaço de papel de pão. Você não sabe o que é papel de pão, não, né? Sei. Você conheceu o papel de pão? De embrulhar meio pão? Cinza, né? Meio cinza. É. Ele pegou um papel de pão e começou a escrever. Eu falei: "Tá de sacanagem comigo. Você vai escrever agora para eu ler?" Aí o Weber: Não, aqui, eu sei de cabeça." Aí ele começou a escrever o texto. Aí eu falei: "Weber, tem erro de concordância esse negócio aí, esse negócio não vai dar certo, tá forçando a falar, Weber. Eu vou falar sem pique." "Não, Mário, mas é assim que tá escrito lá e tal." Eu falei: "Vamos fazer o seguinte." "Não, vamos lá, pelo amor de Deus, Mário, vamos lá gravar rapidinho." Eu falei: "Weber, a cerveja vai ficar esquentando aqui. Ó, presta atenção, é uma pancada só, tá? É uma pancada só. Para quem não entende, quer dizer, é uma vez. Que geralmente gravou, acabou. Acabou. Por quê? Porque geralmente essas gravações a gente às vezes leva para gravar um texto de 30 segundos, leva 2, 3 horas, faz 15, 20 gravações. Não, 30 segundos não, mas uma abertura um pouquinho maior, a gente tem a possibilidade de gravar mais de uma vez, né? Então a gente... Ah, mas tem spots que você vai gravar e você leva... Deus me livre. Porque até achar a entonação Até achar o que correta, você né? quer, Até chegar lá. Mas aí essa história Ele vai foi vender outra. um microfone e fala: "Esse microfone e tal." Aí fala: "Não tá no tom, Mário. Sim. Eu quero essa voz mais doce. Eu quero isso assim." Perfeito. Aí quando você vai ver, já gravou 30 vezes. Sim. Então o Cid dizia: "Eu não aguento mais. Só que dessa vez... Eu não aguento mais, é só essa, hein?" Não, mas o acordo não era esse. O acordo pra abertura lá da Ave Maria era rodou, gravou. Vambora. E aí, cara? Aí eu falei assim: "Weber, é o seguinte, é uma pancada só." Não falei pancada, falei outro, não. Falei: "É uma porrada só, tá bom?" "Não, tá bom. Eu falei: "Fala com o Geraldo aí, pô." Ainda falei assim, cara. Sim. Olha. Espiritualidade está sempre Fala presente. com o Geraldo cara. aí pra ele dar um jeito. Ele deu, cara. Sim, Ele acredito. deu. Porque aqueles gravadores tinham um Ampexzinho, ainda me lembro, cara. E tinha mais uns 2 gravadores, o Cláudio. Você não tem ideia da pobreza, cara. Fora de azimuth. Explica pro pessoal depois o que é azimuth. Mas os gravadores fora de azimuth, cara. A rotação alterada. Aí o Weber, eu falei: ó. Aí eu entrei no estúdio e fiz assim pra ele: "É uma só, hein?" Aí ele falou: "Vai que Geraldo tá junto." Uma coisa assim que ele falou. Aí eu gravei uma passada só, cara. É a que tá no ar até hoje. Se você ouvir a abertura e o encerramento,
da Ave Maria foi uma vez só e Nossa. tal. E depois eles aproveitaram aquilo, porque na gravação original eu dizia, faltam 5 para são 17h55, uma coisa assim. Aí depois o pessoal editou por necessidade, porque o programa começou a ir ao ar às 18 horas realmente. Sim. Aí eles tiraram, mas editaram, mas é o que está lá. Aquela gravação que está lá, pelo menos eu conheço umas 2 ou 3 pessoas que desencarnaram ouvindo aquele final, dizendo assim, na hora que eu encerro, assim, meditação, evocação da Ave Maria. E amanhã estará de volta, sei lá o quê. Aí eu conheço uma história que foi um guru que eu tive, espiritual, o meu irmão Agadi, meu mestre. O Clarence, o filho dele, falou assim, Mário, papai todo disco estava Ave Maria. Ele foi embora com 92 anos, parece. Foi um dos grandes líderes do espiritismo no Rio de Janeiro. Agadi Teixeira Torres. O Clarence falou assim, Mário, o papai, já no finalzinho, ele estava imóvel na cama, mas ele estava o radinho do lado ali. E na Ave Maria, ele deixava ligado direto na Rio de Janeiro. Mas na Ave Maria, ele pedia para aumentar um pouquinho. Aí ele ouvia você falar meditação e evocação da Ave Maria. Aí ele ficava ali e tal. No dia que ele desencarnou, rapaz, quando você disse boa noite, eu nem me lembro como é a despedida, amanhã, se Deus permitir. Se assim permitir. Se Deus assim permitir e tal. Aí o Clarence disse que ele estava com a mão assim no meio dos peitos, puxou uma respiração e pronto. Nossa. Aí eu sei, já umas 3 ou 4 pessoas já me contaram histórias assim, olha, estava esperando a Ave Maria, quando a Ave Maria entrou no ar, foi embora. E a Rádio Rio de Janeiro tem uma audiência muito boa, não só pelo AM, mas pelas redes sociais também, pelo seu canal no YouTube, Facebook, Instagram, mas digo mais, pelo Ibope, a oração da Ave Maria é disparado uma das maiores audiências da rádio até hoje. Até recentemente, a última vez que eu analisei o Ibope, né, que a gente sempre gosta de estar dando uma olhadinha para saber como é que é a informação oficial, né, o que é usado nas agências para vender anúncio. Não que a Rádio Rio de Janeiro venda anúncio, né? Eles têm uma outra forma de trabalhar para não se comprometer com determinados produtos, enfim. Mas fato que a Ave Maria é uma das maiores audiências da Rádio Rio de Janeiro até hoje, posso dizer. É verdade. É incontestável isso. A Ave Maria realmente é... E é de arrepiar, muito sério. Aquilo ali é muito sério. Um trabalho da espiritualidade muito profundo.